O objetivo, parece que o objetivo principal, um dos objetivos principais, ou talvez o principal dessa passagem que nós lemos, é mostrar como Deus começou a cumprir a promessa que ele fez no capítulo 28. Vejam o capítulo 28 e vejam o que diz o versículo 15. Vejam o que diz, 28:15. Diz assim: eis que eu estou contigo, é Deus falando com Jacó. Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores. Ele estava começando a sua viagem rumo a Harã. Ele está em Betel, ainda na Palestina, na atual Cisjordânia. E te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. Como essa promessa começou a se cumprir? O texto que nós lemos mostra, há vários sinais nesse texto, e nós veremos, na medida em que estivermos olhando cada um dos encontros, os 3 encontros que eu mencionei, nós veremos a forma como Deus começou a cumprir essa promessa de proteção. Eu não vou desamparar você, eu estarei com você. E nós podemos verificar a realidade disso, começando já a se aplicar, a se concretizar no texto que nós acabamos de ler. E de fato, quando nós seguimos na história, notem, Jacó permaneceu 20 anos em Harã. Nós percebemos ao longo dessa história, da trajetória dele, do período todo que ele permaneceu ali, nós percebemos constantemente, evidências constantes do amparo de Deus sobre a vida de Jacó, ele cumprindo essa promessa. Nós não podemos ler o capítulo 29, o capítulo 30 e até o capítulo 31, nós não podemos ler esses capítulos sem ter em mente a promessa de 28:15. Em 28:15 Deus promete, eu não vou desamparar você. Como nós podemos perceber, descobrir, detectar essa realidade se cumprindo na vida de Jacó? Lendo os capítulos 29, 30 e o 31. Lendo esses capítulos veremos, Deus de fato não desamparou Jacó conforme ele prometeu. Se os irmãos olharem o capítulo 31, vejam o capítulo 31, isso aparece no capítulo 31 de modo muito claro, é muito interessante observar isso. O escritor não deixou isso escapar. Vejam os versículos 5, 6 e 7 do capítulo 31, diz assim: e lhes disse, Jacó falando com suas esposas, Raquel e Lia. Ele conversa com suas esposas no final da sua permanência em Harã. Ele planeja ir embora. Ele entende que o seu tempo em Harã chegou ao fim. Então vejam o que ele diz. Ele diz assim, no versículo 4, então Jacó mandou vir Raquel e Lia ao campo para junto de seu rebanho. E lhes disse, vejo que o rosto do vosso pai, aqui é Labão, não me é favorável como anteriormente. Porém, o Deus de meu pai tem estado comigo, ele diz. Ele reconhece que ao longo desses anos todos Deus o protegeu como havia prometido. Versículo 6, vós mesmas sabeis que com todo empenho tenho servido a vosso pai, mas vosso pai me tem enganado, e por 10 vezes me mudou o salário, para baixo é claro, né? Porém Deus não lhe permitiu que me fizesse mal nenhum. Ele está aqui recordando a realidade do cumprimento da promessa de Deus. Deus disse que não me desampararia, e ele realmente tem feito isso, ele tem me protegido, inclusive do meu tio sogro. O meu tio sogro tentou me prejudicar, mas o Senhor tem me protegido. Vejam também aí no capítulo 31, vejam os versículos 22 a 24, Jacó fugiu de Harã às escondidas, ele fugiu de Labão, fugiu da cidade de Harã às escondidas, com sua família, com seus bens, e Labão saiu ao seu encalço. E vejam o que diz o versículo 22, 23 e 24, no terceiro dia, Labão foi avisado de que Jacó ia fugindo, tomando pois consigo a seus irmãos, saiu-lhe no encalço, por 7 dias de jornada,
e o alcançou na montanha de Gileade. De noite, porém, veio Deus a Labão, o arameu, em sonhos e lhe disse: guarda-te, não fales a Jacó, nem bem, nem mal. Ele está dizendo, não toque em Jacó, não ataque. Deus está protegendo Jacó no retorno para sua casa, como Deus havia protegido em 28:15. Vejam as palavras de Jacó, nos versículos 41 e 42, do mesmo capítulo 31. Diz assim, Jacó desabafando aqui diante de seu sogro. Diz assim: 20 anos permaneci em tua casa, 14 anos te servi por tuas 2 filhas, e 6 anos por teu rebanho. 10 vezes me mudaste o salário. Se não for ao Deus de meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaque, por certo, me despedirias agora de mãos vazias. Deus me atendeu ao sofrimento e ao trabalho das minhas mãos, e te repreendeu ontem à noite. Ele diz, Deus cuidou de mim, porque nas suas mãos eu teria empobrecido, eu estaria agora voltando para a minha terra miserável, sem nada, sem contar o dano que você queria me causar agora, saindo aí ao meu encalço. O Senhor me protegeu, Ele prometeu que me protegeria lá no capítulo 28 em Betel, e Ele de fato fez isso ao longo desses anos todos.